Ao que tudo indica, a taxa Selic não vai mais cair. O Banco Central não vai mais cortar a taxa Selic nas próximas reuniões. Diante desse novo cenário, será que investir no Tesouro Selic é a melhor solução? Será que a partir de agora a gente deve começar a investir no Tesouro Selic? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse novo cenário de juros no Brasil e se o Tesouro Selic é uma excelente alternativa aí para este novo cenário aqui no Brasil. Nós começamos o ano de 2024 com a expectativa da taxa Selic chegar em 9,5% no final do ano de 2024. Este era o cenário base. O Banco Central continuaria aí cortando os juros. E por que esse cenário existia nessa época, né? Basicamente porque a inflação do Brasil estava super controlada. Então a gente tinha uma inflação, né, medida pelo IPCA, índice de preço do consumidor amplo, super controlada, e os juros nos Estados Unidos, que é o país ali que demanda, né, que quando sobe os juros, muitos investidores vão para lá, os juros lá chegou num patamar muito elevado e a expectativa era de começar um corte de juros lá nos Estados Unidos. Acontece que esses dois cenários não se concretizaram. A inflação no Brasil, apesar de estar mais controlada, né, ainda um pouco controlada, a linha de alimentos assusta um pouco os economistas, os analistas, só que os juros nos Estados Unidos não caiu e a perspectiva é de que ainda não vai cair, pelo menos por agora. Mas não só isso azedou, né, o cenário base aí para a taxa de juros no Brasil, como também as contas públicas aqui do nosso governo, né, problemas domésticos, como sempre, né? O governo atual tá gastando muito, né? Atingiu aí um déficit de mais de R$1 trilhão já, maior do que a pandemia, ou seja, o governo atual ele gasta mais do que um período pandêmico como nós tivemos, e esse gasto público elevado vai acarretar em problemas econômicos lá na frente. Então essas mudanças fizeram com que o Copom, na última reunião, cortasse apenas 0,25 pontos percentuais da taxa Selic, quando havia uma expectativa de corte de meio ponto percentual, né, de 0,5 pontos percentuais. O Copom cortou só 0,25 e atualmente a taxa Selic está em 10,5% aí ao ano. Porém, a taxa Selic de hoje não é novidade para ninguém. Qualquer pessoa pode entrar no site do Banco Central e ver lá a taxa Selic. O que a gente olha é a expectativa daqui para frente. Como eu disse no início do vídeo, nós tínhamos uma expectativa lá em janeiro de 2024 de que a taxa Selic chegaria em 9,5% no final deste ano. Acontece que essa expectativa sumiu do mapa, não existe mais essa expectativa agora. Nós já estamos falando aí numa taxa Selic de 10,25% no final desse ano. É o que mostra pra gente o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Esse boletim, ele é divulgado todas as segunda-feira e esse boletim ele colhe as intenções aí dos economistas, dos analistas, dos bancos, das corretoras e de todo mundo que trabalha no mercado financeiro. Ele colhe aí nessas análises e coloca ali uma mediana, né? Qual é a mediana? Hoje a mediana da taxa Selic está em 10,25% para o final de 2024. E, gente, isso muda completamente o contexto de investimento, né? Quando a gente fala de bolsa de valores, por exemplo, se você olhar a bolsa de valores em 2024, ali pelo Ibovespa, tá em queda aí, né? Em torno de 7% de queda só em 2024. Por quê? É uma correlação inversa. Quando os juros ele começa a subir, a bolsa cai. E apesar da gente ainda não falar em subida da taxa Selic, né, em elevação da taxa Selic, o fato de o Banco Central pisar no freio e não cortar mais a taxa Selic mostra pra gente que o Banco Central está com medo da economia e faz com que a bolsa, né, o Ibovespa e várias ações, fundos imobiliários comecem a cair. E é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Esse ano está sendo péssimo para a bolsa de valores, para os fundos imobiliários, para quem investe em títulos pré-fixados, por exemplo, Tesouro Direto, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, está tendo aí uma marcação ao mercado bem negativa. E aí eu tenho recebido muitas pessoas lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue lá no Instagram, @Danilo Silva, pode me mandar direct, pode me mandar mensagem. Eu tenho recebido ali muitas mensagens das pessoas perguntando: Danilão, agora com essa mudança de cenário, podemos começar a investir no Tesouro Selic? O Tesouro Selic é uma excelente alternativa de investimento com esse novo cenário de taxa de juros estagnada aí em 10,5% ao ano e talvez nos próximos comece a subir de novo a taxa Selic? Olha, não é muito dessa forma que a gente olha não para as alternativas de investimentos, né? Eu costumo
costumo falar para todas as pessoas que são os meus alunos, que fazem consultoria comigo, que você não pode ser reativo no mercado financeiro. O que é ser uma pessoa reativa? Você não pode reagir quando tem uma notícia ou quando tem uma expectativa. Você não pode fazer isso, por quê? Porque o mercado ele já reage muito antes, né? Ele já começa a ir desenhando essa expectativa muito antes. Então, hoje, se você tomar a iniciativa de migrar todos os seus investimentos para o Tesouro Selic, você vai estar perdendo, né, baitas oportunidades aí nos fundos imobiliários e também nas ações, por exemplo. Por quê? Agora que as ações estão caindo, é hora de comprar. Tem até uma famosa frase, né, que diz assim: compre aos sons de canhões e venda aos sons de violinos, né? Então, quando todo mundo tá correndo, tá vendendo tudo, tá tiro, porrada e bomba para todo lado, é hora que você tem que comprar, porque você vai comprar mais barato. Eu costumo também dar o exemplo do café. Eu gosto muito de café, eu amo café. E quando você vai no mercado, você vê lá um pacote de café lá por R$20. Aí você compra porque você precisa ter café em casa. Então a gente compra. No outro dia você volta no mercado, o pacote agora tá por 15. Saiu de 20 e foi para 15. Você compra esse pacote mais barato? Você compra. Por que você compra? Porque você sabe a qualidade do produto. Você gosta daquele produto, daquela marca. Com ações e fundos imobiliários, tem que funcionar nessa mesma dinâmica. Quando as ações, o preço cai, né? Quando o preço da cota de um fundo imobiliário cai, se não mudou nada no fundamento daquele fundo, se ele continua entregando os mesmos resultados de proventos, continua com os mesmos investimentos e com a empresa também, em se tratando de ações, você tem que comprar mais, porque está mais barato. É dessa forma que a gente tem que olhar. Então, por ter essa mudança de cenário, de estabilização da taxa de juros, uma mudança de cenário em que a gente já começa a olhar para a taxa de juros maior lá no futuro, a gente não vai começar a investir no Tesouro Selic, né? Existem alguns motivos que nos leva a investir no Tesouro Selic. Então eu separei aqui os 3 principais motivos para você investir no Tesouro Selic, para você ter Tesouro Selic na tua carteira. O primeiro motivo é aquele mais conhecido, que é a famosa reserva de emergência. Aliás, se você chegou até aqui, já está curtindo esse conteúdo, está gostando, se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, curte o conteúdo e deixa para mim nos comentários se você já faz a sua reserva de emergência, se você deixa parte da sua reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? Não é para deixar tudo lá, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Se você deixa parte, deixa aqui para mim nos comentários. Mas o Tesouro Selic, ele é uma excelente alternativa para você deixar um pouco da sua reserva de emergência. Afinal de contas, é um título que te oferece liquidez diária, é um título que te traz segurança e que tem rentabilidade diária. Todos os dias úteis, você pode solicitar o resgate, tem liquidez diária, tem a segurança do governo federal, né, proteger aquele investimento, e tem a rentabilidade diária ali da taxa Selic, né, do Tesouro Selic, ali a taxa Selic que gera essa rentabilidade diária. Então, o primeiro motivo que você pode considerar investir no Tesouro Selic é para fazer a sua reserva de emergência ou para deixar parte da sua reserva de emergência. O segundo motivo é para você colocar ali uma reserva de oportunidade. Então, normalmente você tem uma grana que você deixa ela num caixa, né? Hoje, o Buffett, por exemplo, tem mais de 200 bilhões de dólares na reserva de oportunidade dele. É uma grana que ele deixa lá parada para quando surgir uma baita oportunidade de investimento, ele vai lá e compra aquelas ações. Então, você pode utilizar o Tesouro Selic como uma reserva de oportunidade, um local que vai ficar ali apenas para você investir no momento em que você encontrar uma baita de uma oportunidade. E o terceiro motivo para você investir no Tesouro Selic é o que eu chamo de reserva de passagem. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo. E o que é a reserva de passagem? Você tem um dinheiro que você vai precisar usar ele daqui um mês, daqui 2 meses para comprar um carro, para dar entrada numa casa, para quitar uma dívida. Não sei, você vai precisar usar esse dinheiro muito rápido para fazer um fluxo de caixa. E aí você pode deixar ele dentro ali do Tesouro Selic. É uma baita oportunidade de deixar dentro do Tesouro Selic. Então são esses 3 motivos que eu considero no momento de falar para investir ou não no Tesouro Selic: reserva de emergência, reserva de oportunidade e a reserva de passagem. Caso contrário, você deve considerar se faz ou não sentido investir no Tesouro Selic. Por quê? Porque apesar de ser uma rentabilidade diária, apesar de te oferecer liquidez diária, de ter segurança, é uma menor rentabilidade que você vai conseguir através de um investimento. Então, além do Tesouro Selic, se você quer investir mesmo e ficar com uma taxa pós-fixada, sabe a diferença do pós-fixado e do pré-fixado? Se você não sabe, eu vou deixar aqui nos cards aqui um vídeo explicando essa diferença. Mas pós-fixado é quando você se expõe basicamente à taxa Selic, ao CDI. Então, se você quer efetivamente fazer um investimento se expondo a uma taxa pós-fixada, aí eu sugiro que você procure um CDB, uma LCA, uma LCI, que seja, que pague ali, né, um percentual da taxa CDI, 110%. Por exemplo, o Banco Sofisa oferece um CDB que paga 110% do CDI. E aí você vai ganhar mais do que a própria taxa Selic, o próprio Tesouro Selic, tá certo? Só que eu não descartaria a
possibilidade de agora, no momento de mudança de cenário, de bolsa caindo, de fundos imobiliários caindo, você ter uma carteira de investimento que tenha também ações e fundos imobiliários, sabe? Porque agora é a hora de você ganhar dinheiro. Por quê? Porque você vai comprar com preços descontados, você vai comprar com preço lá embaixo, e aí quando isso se recuperar, no médio e longo prazo, sempre olhando para o longo prazo, você vai ter ali um baita de um retorno na recuperação. Por exemplo, agora a gente tem uma baita oportunidade de investir nos fundos imobiliários do agronegócio, né? Os FIAGROS. A gente tem o FIAGRO Vigia 11, eu já fiz vídeo dele aqui no canal, também vou deixar no card, que está com preço de cota aí de R$ 7,80, negociando a 0,8 vezes o seu valor patrimonial, que nós consideramos isso um belo de um desconto. Mas tem um porquê que esse fundo está negociando tão barato, porque o agronegócio agora está passando por um ciclo de baixa. Só que o agronegócio, ele é um setor de ciclos. Tem momentos que está em alta, tem momentos que está em baixa. Você comprando agora, no momento em que estiver em alta, daqui 1 ano e meio, 2, 3 anos, você vai garantir um dividendo muito maior em relação ao seu preço de entrada, ao seu preço médio de entrada nesse investimento. Então, para agora, é o momento de respirar, não é o momento de você fazer loucura, tirar todos os seus investimentos e colocar no Tesouro Selic, beleza? Agora, se você está buscando fazer a sua reserva de emergência, sua reserva de oportunidade, ou ter ali uma reserva de passagem, é um dinheiro que só vai passar pelo Tesouro Selic, aí sim faz total sentido você investir no Tesouro Selic. E uma vez que você sabe em quais ocasiões investir no Tesouro Selic, qual que é o melhor para investir? O Tesouro Selic que vence em 2027 ou que vence em 2029? Hoje, no site do Tesouro Direto, nós temos dois disponíveis. Tesouro Selic que vence em 2027, dia 1º de março de 2027, e o que vence em 2029, dia 1º de março de 2029. Entre os dois, qual que é o melhor para se investir? Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu já gravei um outro vídeo aqui no canal explicando a diferença dos dois e como que você tem que analisar ali para tomar uma decisão em qual deles você deve investir. Então, clica aqui, vai estar aparecendo aqui agora, clica nele e já assiste agora mesmo, já assiste agora, que eu tenho certeza que vai tirar essa sua dúvida, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, eu espero que você tenha gostado, entendido. Me segue no Instagram, @Danilo Silva, e se inscreve aqui no canal também para acompanhar os nossos conteúdos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe.